Nesse vídeo eu vou te mostrar como pintar com tinta óleo de uma forma bem descomplicada, fácil e simples em 4 passos. Se você caiu aqui meio que aleatoriamente, fica, porque de repente você se interessa em pintar com tinta óleo. Porque eu pessoalmente acho que é uma coisa muito gostosa, é uma coisa assim pra você fazer sem pressa, pra relaxar, muito bom. Além desse tutorial aí pra você iniciar na tinta óleo, eu também vou mostrar o meu processo pintando uns quadrinhos e dar mais algumas dicas aí de pintura. Frequentemente a tinta óleo é ligada ao academicismo, por causa daquelas obras super famosas que a gente conhece, todas feitas com tinta óleo. Mas a real é que naquela época só existia aquela tinta e as pessoas acabam ligando isso a como se a gente tivesse que aprender técnicas de desenho ou ter um domínio muito grande de desenho para você pintar uma coisa. A real é que você pinta o que você quiser. E às vezes ela também é relacionada a uma tinta que é difícil de lidar porque não dilui em água, mas acho que esse é o único ponto negativo. Se você colocar a tinta na palheta, ela vai ficar ali 24 horas tranquilo sem secar. Com isso fica muito mais fácil testar mistura, passagem de tons, degradê, e trabalhar tranquilamente, ao contrário da tinta acrílica, porque você tem que meio que planejar as coisas ali antes e fazer tudo meio que rápido, pra não secar a tinta ou você nem desperdiçar tanta tinta. Tem um vídeo sobre tinta acrílica aqui no canal já, vou deixar nos cards. Ela é uma tinta que vai custar um pouquinho mais caro que a acrílica, mas não é tanta coisa, sei lá, alguns centavos a mais. Ela rende muito mais que a acrílica. Um pouquinho de tinta você já consegue fazer coisa pra caramba, porque ela é muito consistente. Mas então vamos aos materiais. O que você deve comprar para pintar com tinta óleo? Vamos começar pelas tintas e pelos pincéis. As tintas, o que vai importar são as cores. É 1000 vezes melhor você comprar as cores primárias e fazendo as cores a partir das cores primárias. A marca da tinta não importa muito, você começa com qualquer marca, a mais barata, e tudo bem. Se você tiver um azul, um amarelo e um magenta ou vermelho, você já consegue alcançar todas as cores. Fora as cores primárias, o branco também é muito importante. E enfim, os pincéis. Você pode usar tanto os mais baratinhos quanto os que são um pouquinho mais caros, não importa muito. Pensa assim, você compra de acordo com o lugar que você vai pintar. Por exemplo, você vai pintar um lugar muito grande, então compra um pincel que seja maior, para cobrir uma área maior. Mas se você vai pintar umas áreas pequenas, seria melhor os que são mais delicados. Você vai comprar 3 ou 4 pincéis e aí, conforme você vai pintando, você vai percebendo o que você precisa e vai comprando mais. Ou então você simplesmente pinta com o que você tem, que é tudo certo. Quando você for pintando, você vai ver que você precisava de um pincel maior ou menor. Além das tintas e dos pincéis, você tem que adicionar na sua lista de material um solvente e um óleo de linhaça. Segundo passo é prestar atenção em como você vai diluir a tinta. Nunca coloque água nessa tinta, porque, como o próprio nome diz, é uma tinta a óleo. Se você colocar água, não vai misturar. Água com óleo não se mistura e aí vai ficar tudo bugado. Não faça isso. Bom, a tinta óleo ela é feita com óleo e o óleo vai ajudar a diluir ela. Mas o solvente é como se fosse o thinner que o pessoal usa para limpar os pincéis quando pinta a parede. Você pode usar o solvente para limpar as coisas que sujaram com tinta, mas eu não recomendaria limpar os pincéis porque pode danificar. Quando você mistura os dois, o óleo de linhaça com o solvente, dá para você diluir a tinta. E aí você vai misturar uma parte do solvente para uma parte do óleo de linhaça, ou uma parte de solvente para 2 partes do óleo de linhaça. E aí essa mistura que você fez do óleo de linhaça com o solvente se chama médium. Temos um porém, procure sempre um EcoSolve, porque o solvente cheira muito forte. A tinta e o óleo não muito, mas o solvente é muito fedorento. E aí o EcoSolve ele tem um cheiro mais suave. E a gente vai para o terceiro passo desse tutorial, que é pintar em um lugar arejado. Você pode fazer igual os impressionistas, pegar o seu cavalete lindo e ir para um lugar que você acha bonito, colocar seu cavalete lá e pintar aquela paisagem bonita. Porém, se você não puder estar fazendo isso, que nem eu, senta perto de uma janela, tem uma aqui, aí pronto. Ou você vai para um lugar que seja aberto. E por que isso? Porque as coisas cheiram mal. Então você pode acabar se intoxicando se você ficar num lugar fechado, igual eu já fiz. A primeira vez que eu fiz a tinta óleo, eu comprei um solvente normal. E aí eu tava pintando no meu quarto
com as coisas fechadas. E eu fiquei com muita dor de cabeça, porque esse negócio é muito forte, que ele é muito tóxico, se você realmente pinta num lugar fechado e tal. Se você compra o EcoSolve, dá pra você pintar perto de uma janela tranquilo, porque não tem um cheiro muito agressivo, mas é isso. E aí o quarto passo é você escolher o seu suporte. Na onde você vai pintar? Uma tela, acho que é o mais comum, uma tela normal, mas você também pode pintar em madeira e em papel. Madeira é muito simples, porque você pode usar qualquer madeira e pintar. Nesse vídeo eu vou pintar em madeira. E enfim, tem várias obras que você pensa que foram feitas em uma tela, talvez você pense isso, eu não sei, mas na verdade são em madeira. E os artistas antigamente pegavam um pedaço de madeira, preparavam ele com gesso, colocavam linho, que é um tecido parecido com a tela de algodão, preparando a madeira para pintar em cima da madeira. O papel já é mais complicado. Essas duas pinturas aqui foram feitas em papel, mas o papel teve um preparamento também, assim como a madeira. Se você não pinta no papel preparado, ele vai ficar todo manchado assim. Sei lá, eu acho que o óleo da tinta vem pra cá, ou alguma coisa do tipo, fica amarelado. Ciência, não sei. Eu preparei esse papel, mas eu não preparei a borda do papel, e eu acabei vazando muita tinta, então, tipo, aqui na beirada ele ficou um pouco manchado. Hoje eu vou estar pintando uma madeira, e aí eu vou usar o método direto. O método direto é basicamente você pegar a tinta e ir colocando no suporte que você vai usar. O método indireto é você fazer uma camada e esperar aquela camada secar, fazer outra camada, esperar a camada secar e ir fazendo. E era como a maioria dos artistas utilizavam antigamente, acredito eu. E os impressionistas já não eram assim. Eles iam lá com a tinta, fazia tudo tipo de uma vez. Método direto é direto, você faz tudo de uma vez. Método indireto, você espera a tinta secar. Esse daqui foi feito com método indireto. Eu demorei 2, 3 vezes pra terminar ele. Eu fui com muita calma. E aí, meio que tipo, eu fiz umas camadas bem finas e ia esperando secar. Esse daqui foi feito com método direto. E aí, fiz em uma tarde. Sei lá, são só métodos diferentes de pintar. Então vamos lá acompanhar esse processo gostosinho. Pra mim preparar essa madeira, eu só vou lixar ela pra ela ficar lisa e não atrapalhar na hora que eu vou pintar. Mas só isso. E aí o primeiro quadrinho vai ser um céu, porque eu adoro pintar céu com tinta óleo. E eu também já vi um vídeo de uma gringa falando que se você não tem ideia nenhuma do que pintar, apenas pinte o céu, porque é simples, é fácil, é relaxante. Eu adoro pintar o céu com tinta óleo. Reparem, eu estou usando um pincel que é baratinho, daqueles que o cabo é amarelo, pra mim pintar uma área que é maior. Porque se você usa um pincel bom pra pintar uma área maior, talvez você acabe estragando ele. Então, tipo, poupe os seus pincéis bons e use aquele de cabo amarelo pra pintar de qualquer jeito uma área maior. Quando eu mesma pego um azul e misturo com magenta e branco, eu consigo atingir vários tons de azuis, roxos e rosa. Então fica uma pintura com variações tonais.
Nesse momento, eu coloquei um pouquinho de médium, né, que a gente fez com o solvente e o óleo de linhaça, porque eu queria que ficasse um branco um pouquinho mais transparente. Então eu diluí um pouquinho de branco no médium para ele ficar um pouquinho transparente e dar aquela impressão de que é reflexo na água. E aí também deu pra ver que eu limpei a paleta com o pano mesmo, porque é mais simples. Você limpa as coisas, tira bem o excesso no pano, e aí se precisar depois você passa um detergente ali com água. Mas, por exemplo, se você tentou passar o pano no pincel e tal, mas ainda tem muita tinta, passa um pouco de solvente mesmo, depois você só lava. E o segundo quadrinho eu pintei uma mão. Eu fiz primeiro o rascunho ali com a tinta mesmo branca, em onde ficaria a mão. Posteriormente eu vou pintar o fundo primeiro, para depois pintar a mão de fato. Essa mão vai ficar um pouco esquisita aí no processo, mas eu juro que vai dar certo depois. E se alguma coisa tá ficando estranha na sua pintura, tenha calma, porque faz parte do processo também ficar um pouco feio às vezes, para depois você conseguir concluir e aí ficar tudo no seu devido lugar. Eu limpei a paleta com pano e lavei todos os pincéis com detergente, porque eu ia parar de usar o azul e eu ia começar a usar cores mais quentes, envolvendo o amarelo. Então, para não misturar, para não ficar verde, porque azul com o amarelo possivelmente ia dar verde, eu lavei todos os pincéis e aí eu comecei a usar só as cores quentes, porque vai fazer a pele na mão, né? E aí ali, só para dar uma dica aí para quem quer fazer tom de pele, se você mistura o amarelo com magenta, o magenta de verdade, o magenta que tem aquele tom mais pro rosa do que pro vermelho, só por isso já dá um tom de pele, vai ficar um laranja, e se você jogar um pouquinho de branco vai ficar um tom de pele claro. Se você quer fazer um tom de pele mais escuro, é só você colocar um pouquinho, muito pouco mesmo de azul, porque aí vai escurecer um pouco e puxar pro marrom. Fiz 4 quadrinhos desses, e aí o resultado final eu vou estar mostrando aqui com vocês. Mas se vocês quiserem ver o processo do outro quadrinho, vai estar nas redes sociais ao lado, que permitem aqueles pequenos vídeos de 30 segundos. E aí você aproveita para me seguir lá também.
Enfim, o vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que tenha te inspirado, te ajudado. E se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E é isso, até o próximo vídeo.